Grande líder, senador Magno Malta. Grande é Deus, eu não sou nem alto, mas agradeço a Vossa Excelência a deferência à minha pessoa, peço a Deus que lhe perdoe pelas mentiras faladas a meu respeito, mas peço perdão porque eu gostei. As perguntas que vou fazer é para os três, e não precisa, até porque eu não recebi o currículo de nenhum dos três, porque currículo para mim não interessa nada. Quem chega nessa posição precisa ter currículo. Sem currículo não senta nessa cadeira. Eu quero saber o que pensa. Essa vale para os três. Vocês são a favor do aborto? Não, se quiser pode responder de uma vez. É prova de marcar, sim ou não. Que aí adianta o lado do presidente. Posso? Nós vamos aguardar Vossa Excelência concluir. Aí, se o espírito de Suplicy me pegar, a sessão não termina, você sabe, né? Mas eu serei sucinto. Eu sou defensor do nascituro. Eu só estou aqui porque nasci. Cada um dos senhores, ao receber a palavra, contar as suas histórias. Jamais teria acontecido se não tivesse nascido. Mas tem gente que acha que do alto de uma caneta pode definir quem vive ou quem morre. Essa bancada aí, onde os senhores estão sentados, por 16 anos, estou indo para 24, eu vi sentar pessoas com currículo maravilhoso, mentir pra caramba. Mentir. Quando bota a toga nas costas, se revela. Mostram um conhecimento, fazem contorcionismo jurídico, sabe? Mas nesse caso eu vivo na base do me engana que eu gosto. Eu podia citar nomes aqui, que fizeram um discurso maravilhoso. Tem alguns que eu até decorei o discurso. Tem um discurso sobre liberdade que é um negócio maravilhoso. A um outro eu disse, não se separa um homem das suas convicções. Ele disse, não, senador, tudo muda. Quando o homem é votado e aprovado aqui nessa comissão, e quando chega no plenário que ele é aprovado, é uma honra, a vida dele muda. Mentira, só quem muda a vida da gente é Jesus, se o homem deixar. E ele chegou lá, sabe o que ele fez? Soltou o Lula. Por isso que eu estou escaldado com isso. E minhas coisas é tudo direto. Todos os senhores que estão sentados aí, doutor Marco, não, era Marco Rogério que estava aí, né? Já ia citando Marco Rogério. Foi sabatinado também? Foi não, né? Não foi, mas pela conversa dele aqui hoje, está se jogando. Está querendo ser. Está se jogando. Doutor Teodoro, nordestino, eu disse a ele, o currículo não importa, conta a sua história aí. Doutor José Vilar, currículo não importa, me conta a sua história. O que você já fez de bom? Você é a favor do aborto? A doutora foi me procurar e me contou, se tivesse tempo, para a senhora me contar o que me contou sobre o aborto na sua vida. Se a pessoa não nasce, não vira ministro. Ou nasceu para virar ministro, até para dizer, não tem direito de matar. Não tem direito de matar. A vida começa na concepção. Eu sei que existem perguntas e palavras, não é que amedrontam uma pessoa, mas a vida em sociedade, a vida política, e Jesus sabia disso, e nós vivemos em política, há uma vida em viver em sociedade, fora da nossa vida, na nossa confissão de fé, quando Jesus disse, dai a César o que é de César, ele estava dizendo da nossa vida em sociedade, organizacional, e dê a Deus o que é de Deus, e nós temos que separar. E eu sei que chegar numa posição como essa, ser indicado, está sendo sabatinado,
Tem coisas que, para mim, não é ruim de perguntar, mas para a pessoa é ruim de responder. Mas as minhas perguntas são muito claras, porque eu tenho uma razão. Eu fui para a vida pública atendendo um chamamento, uma vocação. Para mim isso é um sacerdócio. Porque eu nasci. Então a minha luta pela vida, a minha luta em defesa, eu tenho mais de 40 anos que tinha drogados da rua. As minhas filhas nasceram, eu já tinha drogado em casa. Nós estamos vivendo um momento em que o ordenamento jurídico nacional não está em voga. Muitas coisas que os senhores perguntaram aqui, certamente se isso continuar, essa sandice continuar, esse ativismo judicial nacional, onde não há primeira instância, nem segunda, nem terceira, nem STJ, os senhores amargarão muita coisa ruim. De decidirem pela justiça e serem desmoralizados pela injustiça. Eu só quero saber uma coisa dos senhores. São a favor da vida, são contra o aborto, a favor do nascituro, contra as drogas e decidirão com justiça? E minha última pergunta é a seguinte: quando o indivíduo senta nessa cadeira aí, ele dá o melhor de si. Mas quando ele passa pelo crivo e senta na cadeira do outro lado, ele se comporta como um semideus. A minha pergunta é, ao ser aprovado, eu faço sempre para todos a pergunta, ao ser aprovados ou reprovados, porque quem foi reprovado já está reprovado porque já votaram, todo mundo votou, agora é só esperar o resultado da eleição, quem foi aprovado já foi aprovado. É que uma vez instados, o cidadão mais simples, doutor Teodoro, um vereador ou um senador da República, para uma audiência que seja algo simples. Porque o papel do juiz é ouvir as partes, não é papel de juiz dar pitaco, ir para Twitter, ir para o Instagram, gravar vídeo. O juiz tem que falar nos autos. Instados a uma audiência, por um desses senadores ficaram aqui, todo mundo é perrapado, essa parte aqui. Os grandão, tudo já foram embora. Isso aqui é tudo do baixo clero. Os grandão, deixa eu ver, só Davi mesmo, que está como presidente, mas pode virar perrapado depois também. Entendeu? Bom, é o que eu penso, pode ser. Mas chegou um pior do que nós aqui agora. Nós somos tudo perrapados, senadores de segunda classe. Porque tem os de primeira classe, você sabe, né, rapaz? Tem gente que nem tomou posse ainda, é porque eu nunca vi aqui, né? E a minha pergunta é, certamente, com essa mesma prontidão, os senhores atenderão ainda que seja o cidadão mais simples, ou um senador, que lhes inste estar numa audiência? Essas são minhas perguntas, senhor presidente. Espero não ter extrapolado os 3 minutos que Vossa Excelência me deu. Dei 10 minutos. E eu só falei 3. Não, falou 7. Está ali o cronômetro. Tem mais 3 ainda. Tem mais 3. Não precisa não. Os 3 agora é só para eles responderem em 3 minutos, para encerrar logo. 1 minuto para cada um. Exato. Doutora Daniela. Aqui não tem. Agora ligou, pronto. Eu começo com o questionamento feito. Agradeço primeiro os questionamentos do senador Marcos Rogério. Foi uma imensa honra para mim conhecê-lo ainda como deputado, na época da aprovação da lei que leva o nome da minha filha, Lei Júlia Matos, 13365, no longínquo ano de 2016. O senador Zequinha contou aqui a história da floresta. Senador, Vossa Excelência ouviu aqui da bancada de Roraima os seus 3 representantes. Meu pai morou em Roraima há muitos anos e, além disso, eu conheço todos os estados do norte. Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Acre. Eu conheço a floresta, eu conheço o povo da floresta.
que eu posso garantir a Vossa Excelência, sem ferir a Lomã e sem dar opinião sobre um processo que está em curso, é que o meu julgamento vai ter sempre esse olhar de quem conhece as pessoas da floresta. E quando eu digo as pessoas da floresta, não são apenas os indígenas, são também as pessoas que lá estão morando nas cidades, nas capitais. Então, qualquer decisão minha levará em conta o conjunto de pessoas que moram na região norte do Brasil, aqui muito bem representadas pelo nosso presidente do Amapá. Então, esse foi o questionamento do senador Zequinha. O questionamento do nosso senador Magno Malta, do Espírito Santo, cumprimento o noque presidente Risques e o conselheiro Rostanho, que representam aqui o Espírito Santo. É um questionamento muito direto. Como magistrada, vai caber a mim aplicar a legislação nacional. E a nossa legislação permite a interrupção da gravidez só em 2 casos: violência sexual contra a mulher e risco de vida da mãe. O Supremo Tribunal Federal estendeu em um processo vinculante para todo o judiciário a questão do feto anencefálico. Então, a minha decisão como magistrada terá que se ater a essa questão. A questão do aborto é uma questão muito polêmica no nosso país e qualquer extrapolação desses 3 itens deve se dar aqui nessa casa, no Poder Legislativo. É o Poder Legislativo que representa a população brasileira em sua totalidade, na soberania popular que cada um de Vossas Excelências carrega, que pode mudar essa questão. Como magistrada, adotarei as 2 hipóteses legais e a hipótese do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência reiterou o que já havia me dito em audiência e disse aqui hoje: não fuja da pergunta, eu quero a sua opinião. A minha opinião, como magistrada, é seguir a lei. A minha opinião, como pessoa que não está em julgamento, aqui eu estou para ser magistrada, é a opinião de uma pessoa de família católica. Somos cristãos e acreditamos na concepção como origem da vida. Eu não fiz, não tenho mais idade reprodutiva para fazer novamente. Na hipótese que foi dura para mim, de uma gravidez de risco, optei por seguir a gravidez. E essa foi a minha posição. É a minha posição pessoal, que eu não posso impor a nenhuma outra mulher que esteja na mesma situação. Como magistrada, seguirei rigorosamente o que diz a lei. Espero ter respondido com a mesma franqueza que o senhor me perguntou. Doutor Frânio. Senador Magno Malta, muito obrigado pela pergunta. Eu sou sempre a favor da vida. Sempre. Aplico a lei. A lei civil hoje, ela diz que o ser humano tem os seus direitos garantidos desde a condição de nascituro. Ou seja, quando houve a cariogamia ou a anfinexia, que é a união do espermatozoide com o óvulo. Eu tenho ali a meu filho e minha nora, que são médicos, e me corrijam se eu usei o termo errado, mas me parece que é esse mesmo. Agora, senador, eu tenho as hipóteses legais que estão aí na lei, e a lei feita por esse Congresso Nacional, passando por esse Senado, que são aquelas situações do risco, do estupro, né, do risco de vida para a mãe, do estupro, e da questão do anencefalo. Mas eu posso dizer a Vossa Excelência que eu serei sempre a favor da vida. Desembargador Teodoro. Senador Malto, primeiro eu parabenizo pela indagação e pela vossa preocupação ostensiva com o direito à vida. Nós sabemos que a Constituição Federal, ao trazer como um dos seus pilares o princípio da dignidade da pessoa humana, nenhum rol hierárquico, o primeiro lugar é a vida. De sorte que, seguindo o raciocínio dos demais colegas aqui, que bem se manifestaram em prol da vida, com a mesma pegada. Porém, na condição de magistrado, sou cumpridor rigorosamente da lei
e da Constituição Federal. Quando ingressei no Ministério Público e na magistratura posteriormente, eu prometi cumprir com as leis e com a Constituição do meu país. Porém, nesse sentido, como magistrado, irei rigorosamente cumprir o que a lei vai disciplinar com relação ao aborto. Porém, em se tratando de um assunto de alta complexidade e de um enorme impacto social, entendo que o melhor campo para que haja discussão seja justamente no âmbito do Congresso Nacional, casa daqueles que possuem a legitimidade popular para traçar os debates praticados de política pública. Essa é a minha posição. Defendo o princípio da dignidade da pessoa humana e, como magistrado, defendo a legitimidade desse Congresso aqui tratar da matéria. Obrigado pela pergunta, senador Malto. Nós temos Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.